Boa noite, amados irmãos. Boa noite, você também que está em casa, que nos assiste. Eu oro a Deus que o Espírito Santo se derrame hoje de uma forma diferente, de uma forma poderosa. Que o seu coração, que a sua mente, o seu espírito estejam abertos. Que não resistam ao poder de Deus, ao que o Senhor tem para fazer. Que não haja no meio de nenhum de nós alguém de dura cerviz, todo espírito de teimosia, todo espírito de descrença, de desânimo, de covardia seja repreendido em nome de Jesus. Que a gente possa sentir o poder de Deus, que a gente possa viver a autoridade, que a gente possa viver todos os dias a verdade que o Senhor tem para nós. E não as mentiras que o diabo tem contado e muitas vezes aceitamos sem contestar, em nome de Jesus. Que a sua casa seja transformada agora, toda tristeza e derrota vai embora. Que você possa sentir a atmosfera mudando, dando esperança na sua casa e agora você que nos assiste. Que você possa declarar, agradecer a Deus desde já em nome de Jesus. Amém. Irmão, nós estamos no tema do mês. Esse aqui é o que está sobrando da minha Bíblia, que a gente está com um cachorrinho filhote que destrói tudo, mas ainda dá para ler. A gente está no tema de louvor, graças a Deus. É bom quando você é do segundo ou do terceiro domingo para lá, porque o tema já foi muito bem explorado, o tema já foi muito bem ensinado. O Vitor, no primeiro domingo, colocou os fundamentos de forma louvável, foi algo surpreendente, o mover de Deus e como aqueles ensinamentos servem para transformar nossos entendimentos de muitas coisas para quem que estava precisando e para confirmar aqueles que já seguem nos caminhos desse entendimento. Deus abençoe a vida do Vitor por isso. Bom, antes de falar de louvor, eu não tenho mais nada para falar de louvor, apenas o que eu estava orando, conversando com o Espírito Santo, e o que ele me ministrou não especificamente sobre o louvor, mas o que há no nosso caráter, o que há no caráter do homem, o que há na vida do homem em torno desse tema, as implicações, os frutos ou consequências, o que há por trás que a gente não está percebendo, o que tem bloqueado, atrapalhado a nossa vida. Tem um livro chamado Arte da Guerra, né? Muitos de vocês devem conhecer. E uma das teorias dele é que se você não conhece o seu inimigo, você não conhece a si e não conhece o seu inimigo, cada batalha é uma derrota. E aí ele vai. Se você conhece a si, mas não conhece o seu inimigo, aí uma derrota, uma vitória, mais ou menos isso. Mas se você conhece a si e o seu inimigo, você vai ter muita vitória. Muitas vezes estamos vivendo coisas que nós não sabemos, nós não demos conta do que está acontecendo. E nós nunca relacionamos isso a algumas derrotas. Não estou dizendo que, nossa, se eu andar, fizer tudo certinho que está na Bíblia, não, vai dar tudo certo. A tendência ao diligente é andar certo, as coisas acontecerem certo, mas algumas coisas estão fora do nosso controle, nós não temos como explicar Deus. Tudo coopera para o bem do que ama a Deus, tudo. Quando ele falou tudo, não é quase tudo, tudo está incluído tudo, coisas boas e coisas ruins. Tudo acontece sobre o sol, abaixo do sol, sobre todos. Então, coisas acontecem. Mas se a gente plantar as coisas erradas, é certo que a gente vai colher as coisas erradas. Isso é certo. Então, o que o Espírito Santo me ministrou é o que há, como é que estamos. Como eu já falei, nosso caráter nesse tema de louvor. Mas antes de falar de louvor, eu não sei se eu vou, muito provável não, ter a chance de estar conversando daqui com vocês antes das eleições, mas
Daqui a pouco aí as portas estão batendo o dia das eleições. Eu creio que crente, cristão, não deve se meter em política. Ele deve se meter na vida dos outros, mas em política não. Deixa a política para aqueles que querem destruir os lares, deixa a política para aqueles que querem destruir, atacar os nossos valores, as famílias, querem nos empobrecer e comprometer o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos. E talvez para um ou outro que tenha coragem, que busque a Deus, que se posicione contra o mal. Mas os cristãos não. A gente não tem que se preocupar com o nosso futuro. A gente não tem que se preocupar com os nossos filhos e netos, do que vai ser do amanhã, não é? Nós temos que nos preocupar com absolutamente tudo que diz respeito às nossas vidas. Eu estou dizendo que o cristão não deve entrar em briga, em discussão, em praticar atos que desagradem, que contristam o Espírito Santo. Não tem nada a ver com você orar, se posicionar, ver do Senhor o que Ele quer que você faça, ou fale, ou age, enfim. E aí trabalhar. Orar por Jerusalém, orar pelo Rio de Janeiro, orar pelo Brasil. Enfim. Então, se identifique, ou volte, ou veja qual é o candidato. Eu tenho o meu, é algo pessoal. Eu não me importo. Que fala coisa bonitinha e o que há por trás, a gente vai ver até um pouco disso hoje, eu não me incomodo. O que fala. Me incomoda com caráter. Qual é a posição? O que fala faz sentido com o que é feito, com o histórico, com eu me identifico com esses valores, é aí que eu vou. É aí que eu voto. Então, conselho que eu dou, busquem no Senhor uma direção de identificação, tá? Só lembrando que, sem querer influenciar nada a ninguém, 8 dias atrás, faltavam 22 dias para as eleições, tá? 22 dias. Mas é isso aí. O resto é com vocês. Bom, tá ok não? O que o louvor diz sobre nós, né? O que o louvor nos mostra? É interessante, né, meus irmãos, porque tem alguns poucos pontos antes que eu gostaria de falar, o que o louvor, o Espírito Santo me mostrou que mostra no nosso caráter. O nosso louvor a Deus mostra a nossa fé. Você tem fé? Mostre, né? Através de obras. Deve ser difícil, né? E tudo que eu vou falar aqui, desde já eu já peço perdão, desde já peço que ninguém se ofenda, porque eu não estou pensando em ninguém, mas o que o Espírito Santo botou para falar, eu vou falar. Eu não quero chegar lá diante dele um dia e ele falar, por que você não falou aquilo que eu falei para você falar? Ah, Senhor, porque parecia meio... É uma das vantagens e tem da gente ficar menos novo. Desculpa, eu não me incomodo que vão ficar aborrecidos, mas eu vou falar. Mostra a nossa fé. O que mostra a nossa fé no nosso louvor? Muitas vezes a gente chega aqui, será que Deus está aqui? Será que o Senhor está ouvindo? Será que o que eu estou falando está fazendo diferença no mundo espiritual? Será que Deus está me ouvindo mesmo? Será? Muitas vezes alguns falam, eu louvo em casa, eu louvo em qualquer lugar. Eu não preciso estar na igreja. Como é que é na igreja, no templo? Eu sou o templo. Falar que eu não preciso estar aqui para louvar. Existem muitas pessoas que falam, eu não preciso de igreja para ter Deus, eu tenho Deus. Eu não vejo a diferença nisso. Eu aprendi algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês logo no começo. Uma das vantagens de a gente se converter jovem, que a gente aceita, a gente é mais esponja para os ensinamentos. Um deles um dia falou, olha, se você não louva no domingo, você não está aqui buscando, não adianta se enganar que eu tenho uma vida de louvor. Desculpa, não tem. É aqui que a gente mostra o que a gente tem. A gente não vem para mostrar, mas no final do dia a gente mostra. Não, eu tenho uma vida de louvor, como o Vitor ensinou 2 domingos atrás, mas eu não estou muito ligado em chegar aqui e louvar a Deus. Desculpa, não faz nenhum sentido. 0 na minha cabeça. Mas a fé que eu creio, o que eu venho fazer, o que eu falo, me anima a louvar a Deus. Me anima a falar as coisas que eu estou vendo ali, vivenciar. Eu vejo o Senhor tomando conta do trono, eu vejo sua fumaça tomando conta da casa, e minha imaginação vai acompanhando enquanto eu estou cantando, estou louvando. A terra chama, a terra clama.
Cara, eu acho isso sensacional. A terra clama, fico imaginando a cena. Se o Senhor me deu o Espírito Santo, se Ele me fez a mim e a você, reis, sacerdotes, ou não? Se Ele nos deu a grande comissão, Ele entregou a chave, que foi entregue à igreja dele, para destruir as obras do inimigo. E a gente tem autoridade para falar, Senhor, a terra está precisando que o Senhor derrame. Terra chama. Mas se eu falo da boca para fora, não, porque está escrito a terra chama, chama, não tem fé no que eu estou falando. E aí tem um desânimo de louvar e a cabeça voa. Preciso começar a diligenciar o meu coração ao que eu estou falando, que eu estou falando mesmo. Não estou apenas dizendo. Fala também sobre gratidão. O amor ao Senhor. A gratidão. Se eu não tenho gratidão, nossa, a vida está tão difícil. Como é que eu vou falar que a terra é cheia da tua justiça, a tua vitória, quando eu estou enxergando injustiça e derrota? O coração está mal, está ferido. Porque essa situação pode mudar. Porque você está orando, pode ter gente orando por você, e é plano de Deus coisas que acontecem para formar o caráter de Cristo em nós. Esse jogo pode virar. E aí, com que cara eu vou estar diante de Deus? Porque antes eu não... Não, agora, olha, eu quero dar um testemunho, eu sabia que isso e aquilo. Mas entre eu e Deus, entre você e Deus, a gente sabe qual é a verdade. Será que lá atrás, quando estava perdendo, eu falei, não, Deus, a sua justiça vence. Não, Senhor, o Senhor tem a vitória, não importa que eu esteja experimentando derrota. O salmista fala no Salmo 33, minha alma, por que você está me perturbando? A gente chega aqui com a alma perturbando. Por que você está me perturbando, minha alma? Eu ainda louvarei a Deus. Eu quero louvar a Deus agora. Quieta um pouco, porque os pensamentos voam. Amanhã é segunda-feira. Coisas para resolver, estamos anotando ali, talvez. Planos, coisas para conquistar. Ansiedade, né, de esperando resposta de coisas para... Enfim, coisas que atrapalham esse momento de entregar o meu melhor para Deus. Qual é a minha prioridade? E eu queria falar sobre isso. Eu fui alguns meses atrás, um pouco depois do início do ano, meus filhos chegaram para mim, pai, vai ter Billy Idol no Rock in Rio, vamos embora? Eles sabem que eu gosto. Aí eu falei, vamos embora, bora. Mas eu contava que eles esquecessem, né? Rock in Rio. E eles compraram o ingresso, cuidado com as suas palavras. Eles compraram o ingresso, nós fomos. Primeira vez que eu durmo no chão, no meio da multidão na minha vida. Até sonhei. Mas antes, o horário do show, a gente fez um plano. Se encontrar todo mundo, igual corda de caranguejo, todo mundo junto, ir para toda aquela logística, onde é que vai deixar o carro, pegar o transporte que entra lá, não sei o que, andar, chegar, caminhar aquilo tudo, fila disso, fila daquilo, entra, validação, revista, ingresso e muda, aí anda, achar qual é o palco, comer alguma coisa. É por isso que está acontecendo algumas coisas lá, que segunda-feira a gente vai conversar. Brincadeira, até que é sensacional. Está querendo me derrubar aqui, mas tudo bem. E aí tinha o horário do show do Billy Idol. E a gente planejou isso tudo. E não desistimos para chegar. Por quê? Olha, o cara vai cantar 1 hora. Já está velhinho, não sei como é que se o cara vai conseguir cantar aquilo lá. Eu não queria perder, né? Foi a graça de ter você para assistir um show. O show já começou, já está no meio para lá. Ou você perdeu a primeira música, pode ser aquela, uma das, ou a única que eu queria ouvir. Perdeu, você fica com aquela sensação de frustração. E mais ainda, teve um custo, pagamos ingresso, tudo aquilo lá, foi caro. Agora o louvor, que começa no certo horário, teve um custo. E não estou falando de dinheiro, estou falando dessa turma que chega cedo. Foi Jesus Cristo, o sangue dele, tudo que ele passou na cruz, para que eu e você possamos estar nessa história de estar louvando a Deus hoje. Temos essa chance. Esse foi o custo. E aí a gente vê o que vale, o que não vale da nossa parte de prioridade, estar aqui para louvar a Deus.
Imagina um jogo no estádio. Hoje vamos ter algumas analogias, mas eu queria antes fazer essa comparação. Como é que nós aplicamos nossa diligência em algumas situações? Falei do Rock in Rio, de um show qualquer, uma peça de teatro, um jogo no estádio. Hoje estavam falando aí da derrota do Flamengo. Mas temos alguns 2 campeonatos aí para conquistar. Imagina seu time vai jogar, você que gosta de futebol, quem não gosta, estou falando nada. Mas você gosta, você quer ver seu time. Ou o time vai lá, o time entra em campo no Maracanã e tem 1, 2, 3, 10 pessoas. O time vai se sentir prestigiado ou vai sentir, olha, acho melhor a gente parar, porque com esses aí não adianta. E eu vou falar uma coisa para vocês. Esses que estavam aqui tocando não são o time. O time chama-se Jesus. É a Ele que a gente vem entregar. E aí você chega lá, vou chegar lá no segundo tempo, vou chegar, não, a gente planeja com tanta diligência essas coisas. Imagina um filme de cinema. Imagina um grande lançamento. Você não chega depois do cinema. Hoje tudo bem, o cinema tem os carros. Agora imagina um cinema pequeno, tudo retinho. A gente chega lá 5, 10, 15 minutos depois do filme, fica lá em pé e tal, e fala e alegra, porque tem emoção. Aqui o louvor não tem emoção, tem que ser espiritual, é diferente. O espiritual pode misturar e a gente ficar e levar na emoção, mas quando o foco não é o espiritual, é só emoção, desculpe, precisa de um ajuste de rota. Então a gente não chega no cinema, a gente chega o mais quieto possível, pelo menos tem aquelas propagandas antes, então não começou o filme. A gente tem essa diligência de chegar lá. Imagina o seguinte, festa de escola do seu filho. Eu lembro, meu pai era um homem sensacional, sempre fez tudo pelos filhos dele, ensinou muitas coisas boas, elas todas que eu sei, eu aprendi. Mas ele não tinha paciência de negócio de escola, nunca foi. Minha mãe ia, e eu lembro, quando tinha alguma coisa, eu lembro disso, lembro como hoje, desde pequenininho, obviamente isso é antes do ginásio, então fomos 10, 9, 8, 7 anos, sei lá. E tinha campeonato de futebol, era sábado. Craque que eu sou, estava sempre lá. Muito amigo do dono da bola, do capitão, então por isso que eu jogava. Pura misericórdia. Fora, né, as Olimpíadas, aquelas coisas tinha. E meu pai nunca foi. Ele não gostava, não tinha paciência, sei lá. E aí acabava. Eu tenho essa cena gravada. Aí no intervalo, alguma coisa ou outra, né? Tinha alguns pais lá, talvez mais novos. E aí os garotos iam falar com o pai chamava para dar dica de alguma coisa, eu lembro muito bem disso. E eu ficava ali do lado. Eu me sentia, criancinha, eu lembro do sentimento como se eu tivesse enxertado ali em algum outro, sabe? Cadê eu? Eu não me sentia, cadê o meu teto? Sei lá, eu sentia vulnerável, fraco. Eu não gostava daquilo, mas estava lá, era criança. Né? Então, eu fico imaginando, o que será quando Deus olha e vê tudo vazio quando começa esse louvor? Onde é que estão meus filhos queridos? Que eu queria tanto que ele estivesse aqui comigo, queria tanto que ele estivesse aqui, entendesse, eu queria ver do coração dele essa gratidão, fé, amor, eu queria ser prioridade na vida dele, mas ele só chega depois e tal, vai ouvir a palavra. Eu não sei se isso tem acontecido aqui, não sei se isso acontece com você, mas, como eu falei, eu e a Dani, a gente foi ensinado desde cedo por um casal maravilhoso, que não deixava passar nada. Nada. Era o Norberto e a Ana. Eu lembro bem uma vez, nos primórdios da nossa vida no Senhor, lembra, Dani? Tinha uma peça, eu acho que a gente só tinha o Serginho, acho não, só. A gente foi uma peça, alguma coisa, eu lembro que era em São Conrado, não é? Aí a gente chegou atrasado, a gente nem veio, eu acho que foi o único dia que eu lembro que eu não fui ao culto, na minha vida. E aí a Ana procurou a gente e falou, olha, o que aconteceu, eu não vi vocês lá, naquela igreja ali na Barra, e olha que o horário, eu não fazia parte da liderança, eu não sei exatamente o que acontecia, porque o templo lá não era nosso próprio, a gente dividia com várias igrejas, inclusive igrejas muito maiores na época. E o nosso culto, que era 6 horas, teve uma hora que foi para 8 horas da noite, teve uma hora que mudou para 4 horas da tarde. Você lembra, Rodrigo?
Domingo, 4 horas da tarde. 6h15 está mole. Domingo, 4 horas da tarde, era cruel. Lembra, André? A gente estava lá e a igreja estava cheia quando começava, estava tudo normal. Bom, aí a Ana explicou para a gente, olha, isso aqui é prioridade na vida de vocês. Isso aqui agora é o que vocês estão construindo suas vidas. Olha, tinha dias difíceis, eu não estou falando da gente chegar atrasado um dia ou outro. O problema é quando é crônico, quando o coração tem algo mal lá que a gente não está entendendo, que a gente precisa tratar para o nosso próprio bem. E tinha dia que você fala, nossa, estava cansado, as lutas, cada um sabe suas lutas que passam e o final de semana muitas vezes não as exclui. Mas o Serginho falava, pai, daqui a pouco está na hora da igreja. Eu lembro desse dia, falei, olha, mesmo que eu esteja desanimado ou triste, ou motivos difíceis coisas difíceis que a gente passava, eu não sei se era o Espírito Santo ou se era de mim, falando, eu não vou nunca deixar de ir para a igreja, nem falar aqui, a não ser se a gente vai para desincentivar essa criança. Eu quero ser um exemplo para que ele entenda a prioridade agora que é isso. De novo, tudo que a gente faz, se a gente plantar, não há garantia do que vai crescer. E vai dar em nome de Jesus que ele ajuda. Agora, o que a gente não fizer, é certo que não vai crescer. Então, como é que estão as nossas prioridades? Como é que está o nosso entendimento? Que aqui não vai mudar nada, mas de que nós estamos louvando a Deus, ou que a nossa vida está rateando e que por isso a gente não tem motivo para louvar a Deus. Eu já escutei uma vez, uma pessoa, muitos anos atrás, falou para mim, quando Deus resolver todas as coisas que eu estou esperando dele, eu vou para a igreja. Eu vi isso. Eu queria compartilhar com vocês 2 versículos. Isaías 29, 13. Mateus 15, 8. O Senhor disse, visto que esse povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos que de homens que maquinalmente aprendeu. Deixa por enquanto aí, por favor, Gabi. Olha, irmãos, como eu falei, tem hora, pode acontecer, né? Se a gente está louvando e tal, já aconteceu muito comigo, e o pensamento voa. Mas isso não pode ser uma rotina, isso não pode ser a minha estrutura de vida, que com a boca estou cantando, falando, mas meu coração, meus pensamentos são em outras coisas. Eu não estou nem aqui, afinal de contas, cheguei, já estou, o que vai ser e tal. Não foi prioridade, olha, eu quero estar lá, eu quero chegar antes, eu quero ver, eu quero ouvir, eu quero estar junto. Não precisa ter igreja, eu tenho Deus. Não, quão bom e agradável que os irmãos vivem em união. Olha, é ruim, é triste que alguns de vós têm faltado às reuniões. Como é bom chegar no horário, é nada mais do que a nossa obrigação para com o Senhor. Mas chegar antes, conversar ali com o irmão, é gostoso demais. De repente um vai orar, o outro vai orar por você, está se juntando para se preparar. A gente está aqui para louvar, para entregar o nosso melhor para o Senhor, porque foi a semana, ou não temos nada, afinal de contas estamos mortos, não temos nada para agradecer a Deus. Não, temos muita coisa, mas temos negligenciado talvez. Eu aprendi também uma coisa, muitos anos atrás, com o pai do Diogo. Ele falou assim, ele estava assim na frente do púlpito. Isso tem muitos anos. Ele é velho. Aí ele falou assim, irmãos, aí não sei o que e tal. Deus pode ter planejado hoje. Olha, eu tenho um pacote de presente para dar, para um, para outro. Deus pode ter planejado hoje para o Joãozinho. Aí ele vai lá, vai jogar. Ué, cadê o Joãozinho? O Joãozinho não veio, perdeu. Ah, não. Tem muita gente que... Pô, Guido, tu tá pior que o Teco, cara. Tem gente que pensa que Deus é a nossa babá e a gente é aquele bebezinho herdeiro do império, grande imperador, tem que fazer tudo que a gente quer, do jeito que a gente quer, no tempo que a gente quiser e pronto. É o contrário. É o contrário, nós que temos que buscar a Deus, para transformar um coração mau num coração bom. Ele falou, Senhor, me dá um espírito reto, um coração novo e um espírito reto, nascer de novo,
que não é do sangue nem da carne, não é da vontade dos homens. Isso é mudar o caráter. Nós temos o desafio de mudar o nosso caráter do momento que nós chegamos para o Senhor. Se não mudar nada, alguma coisa está errado. Precisa mudar. A palavra de Deus com o tempo vai... Meus irmãos, ela tem que entrar no DNA e mudando o nosso caráter. E o louvor dá vitórias nisso. Não estamos experimentando vitórias em coisas. Deus, vou fazer jejum, eu vou buscar. Obrigado, Lucas. Deus isso, Deus aquilo. Mas você louva a Deus? Não, eu vou. A gente precisa entender as conexões das coisas. Tem inteligência espiritual para discernir, a Bíblia fala, o tempo e o modo. Vocês já leram isso? Discernimento, inteligência espiritual para discernir o tempo e o modo das coisas. Espero que alguém já tenha lido isso. Porque a gente precisa dela para discernir o tempo e o modo das coisas acontecerem. Deus não é mudo. Então assim, pode acontecer eventualmente de você estar aqui, aí eu tenho que puxar meu pensamento, caramba, onde é que eu estava? Mas Isaías está falando em Mateus 15:8 também, bota aí por favor, Gabi, Mateus 15:8, Jesus falou isso aí, referindo a Isaías naquela época, falou, olha, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A Bíblia fala que cada um sonde o seu coração. O coração está perto. O que eu estou falando, eu sinto, eu vejo, eu trago a realidade as coisas, como meu pai faz. A autoridade que ele deu para eu falar aquilo lá, eu estou exercendo na hora que eu louvo, estou só falando aqui, não sei. Coisas que impedem o nosso verdadeiro louvor. As prioridades, de novo. Qual é a minha prioridade? Qual é a minha prioridade no domingo? Não, praia tem, sei que. Vou chegar lá. Eu chego lá na igreja. Qual é a minha prioridade? Ela pode atrapalhar o louvor. Não da igreja, mas o meu. Agora vai começar a piorar. Descrença, se a gente precisa de fé para louvar a Deus, com fé, é preciso que os que cheguem, creiam que Ele existe e que é galardoador. É preciso ter fé, chegar nisso, senão você não vai chegar para conversar com uma pessoa que você não acredita. Então, a descrença faz com que o louvor perca a importância. Descrença. Se eu chego, estou ligando, tem uma descrença silenciosa lá, que eu não falo com ninguém, que talvez eu não entenda, que eu não estou nem tratando com Deus, mas é ela que está lá. A fé cansada, olha que interessante. O Senhor falou para mim, fé cansada. Não é que não tem fé, até tem. Fé em Jesus, eu sei que em Jesus eu entreguei a vida a Ele, mas está cansada, está desgastada, está fatigada, porque não está renovando todo dia. Assim como a misericórdia de Deus se renova todos os dias, eu não estou tratando da minha fé, como eu preciso tratar da alma, preciso tratar do corpo. A gente não trata de tudo, mas o espiritual é o que a gente mais negligencia, e é ele que vai determinar muitas outras coisas na nossa vida. Inteligência espiritual para discernir o tempo e o modo. A fé está cansada, eu não estou vendo acontecer como eu queria, eu não estou vendo ser as coisas que eu queria, não tem que ser quem como eu pensei, não sei quem, olha quantas eu tenho nessas frases, porque não está focado em Jesus, minha vida está focada no eu, então a fé cansou, óbvio, estou pensando em mim. Então, eu não creio que o Senhor esteja recebendo louvor, eu não creio, desculpem, vocês estão aí cantando, mas eu não creio. Isso tudo resume numa coisa, irmãos. Triste, mas chama-se soberba no coração. A soberba. Não, eu não. Soberba é aquele cara lá que não respeita, que fala que isso, que aquilo, que humilha as pessoas, que não respeita. Sim, também é. Também é. Mas a soberba no coração, o coração contrito e humilhado, o Senhor não despreza. Esse é o coração que louva a Deus. Mas quando o coração está misturado com isso tudo, nesse marasmo de confusão, com uma soberba, enquanto não foi tratado, como é que tira a soberba? O que tira a nossa soberba? Tribulação, que gera paciência também. As lutas que a gente passa, ele vai treinando. Uma vez eu li uma reportagem interessante do treinamento do BOPE. Que os caras falam, olha, aquela humilhação, aquelas coisas, aquele treinamento árduo, duro, beira
o desespero que os caras, ao qual os caras são submetidos. Aí um coronel que era chefe dessa área, enfim, eu li uma reportagem há muitos anos atrás, numa revista. Ele falou, olha, a gente tem que dar esse treinamento forte, os marinas a mesma coisa, os caras lá falaram uma vez, eu li esse, mas essa eu li a reportagem aqui, porque eles vão receber muito poder. Eles vão receber muito poder, uma arma, eles vão receber treinamentos, eles vão receber ferramentas para fazer muita coisa. Então, esses caras têm que eles têm que ter um autodomínio, eles têm que estar a humildade tem que estar tratada, eles não podem ter arrogância, não pode. Quando acontece o contrário disso, a gente vê o resultado. Uma postura desses caras tem que ser diferente. Você foi chamado para ser filho, filha de Deus, sacerdote, santo, rei. Estamos num treinamento. Então, muitas vezes passamos dias mais difíceis. Mas no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Nós temos a palavra da autoridade para transformar qualquer circunstância ao nosso redor. Não permitir que a circunstância ao nosso redor transforme a nossa vida e desgaste a nossa fé. Bom, para finalizar, eu queria trazer hoje uma comparação inusitada para vocês. Algo interessante que o Espírito Santo foi me mostrando. Mas antes que vocês se escandalizem, ouçam atentamente. A Bíblia, o Senhor, Jesus e muitos outros sempre usaram. Jesus usou muitas hipérboles, né? Para trazer significado de coisas muito importantes. Ele usava hipérbole. Exemplos da natureza, muitas vezes, Paulo falou sobre soldado, Paulo falou sobre atleta no estádio, correndo para o alvo, guardando a fé, sem se distrair com coisas fora daquele objetivo. Vocês lembram disso? Não? Alguns exemplos da natureza, olhai os lírios do campo, por aí vai. Agora, vocês sabiam que a Bíblia fala também dos animais em algumas coisas, quando quer passar alguns valores para a gente? Ovelhas e águia, né, da ovelhinha, né, que somos ovelhas, olhos de águia, como é que é a águia. Beleza, né, não preciso dar passagem nenhuma, todo mundo concorda. Agora vamos descer um pouquinho aqui. A Bíblia fala de cavalo. Quer falar coisas para a gente, fala do cavalo. Sabiam disso? Karina está perguntando para o Rodrigo, não é possível, é isso mesmo? Tiago, capítulo 2, Tiago, capítulo 3, versículos 2 a 3. Olha o que está escrito. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Mas, ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Cavalo. Galinhas e pintinhos. Não é possível que a Bíblia fala de galinhas e pintinhos. Será que fala? Aula de ciências para as crianças. A Bíblia fala de galinha e pintinhos. Mateus 23, versículo 37. Ou 27. Não. 37. Tira o Diogo daí, Gabi, por favor. Ele falou que ia fazer isso comigo. Mateus 23, 37. Mas não é brincadeira não, ele falou mesmo. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te foram enviados. No final dos tempos, a Bíblia inclusive fala que no final dos tempos muitos amontoarão como cochilhões, esqueci o nome, nos ouvidos, comichão, obrigado, comichão nos ouvidos, que é uma coceirinha gostosa, o bicho dá, é querer ouvir só o que é bom, mas não é bom. Quantas vezes que vocês já leram aí, né? Eu reuni os teus filhos como uma galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas e vós não o quiseste. Jesus falando
Deus falando através dele, como ele já quis juntar a galinha com os pintinhos. E o penúltimo, o boi. Ah, não, boi não. O nego já está pensando em churrasco. Daniel capítulo 4, versículo 25, diz o quê? Falando de Nabucodonosor, né? Vocês conhecem a passagem. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ei a comer ervas. Como? Ué, a minha versão está diferente. Aos bois. E serás molhado do vale para Nabucodonosor falou: o que vai acontecer com você é igual acontece com os bois. Você vai viver igual um boi. Eu estou apenas fazendo uma brincadeira com vocês, mas sério. Quantas coisas, né? Quantas linguagens figurativas, as coisas na natureza que Deus, que Jesus, que pegaram em momentos diferentes no Velho e no Novo Testamento, para fazer a gente aprender, para poder fazer a gente observar. Todos os detalhes, eu aprendi isso. Tudo, o Espírito Santo me mostra alguma coisa. Em tudo o Espírito Santo me mostra alguma coisa. Eu posso não ouvir todo momento que ele quer me ensinar, mas muitas coisas interessantes ele me ensina. Estava conversando com o Teco sexta-feira, eu acho. Eu tinha um cachorrinho chamada Bela. Vocês muitos se lembram dela. Ela era muito especial para a gente. Aí, alguns momentos que eu estava lendo a Bíblia, ou qualquer coisa, ela sempre vinha para perto de mim e ficava deitada. Pensava, pô, tinha tanta coisa para esse cachorro brincar aí, fazer. Ela queria ficar do meu lado. Se eu saísse e descesse, agora ela vinha, ficava, eu subia. Aí o Espírito Santo uma vez falou para mim, olha como a Bela se agrada da tua presença, busca a tua presença. O Espírito Santo falou, você busca assim a presença do Pai como ela busca a sua? Você busca assim a presença do Espírito Santo, tá, e sentir como o seu cachorrinho busca a sua? Eu falei, eu acho que não. Tá. E aí, beleza. Eu lembro que foram mais algumas coisas, mas duas me marcaram mais. Tinha a hora de comer dela. E principalmente durante a pandemia, né, todo mundo em casa. Meio-dia em ponto. Eu não sei como é que era o relógio de cachorro. Ela levantava, vinha aqui do meu lado e olhava para mim e fazia... Olhava no relógio, meio-dia. 6 horas, a mesma coisa. Ela falava, tá, vamos comer, vamos almoçar, vamos lá, vamos jantar. Aí, ela já saía na minha frente. Aí o Espírito Santo, olha só que interessante. Cachorrinho, ela não fica nervosa, ela não fica tensa, ela não se estressa para saber das providências que você tomaram para ela ter a refeição dela. Ela não comia ração. A gente fazia, tinha a comida da semana dela. Cachorro lá em casa passa bem. Aí tinha lá a receitazinha, né, que o nutricionista passou. E aí, uma vez por semana, a gente comprava tudo. O empregado fazia da semana, congelava. Era só pegar do dia lá, do outro dia tirar na noite anterior 3 para descongelar e tal. Ou seja, tinha que comprar, tinha que ver o que era, foi um cara passou o que tinha que ter no dia, tinha data de fazer. Olha, amanhã é dia de fazer comida da Bela, tinha que estar lá, a Lene fazendo tudo, guardar, encaixotar, as caixinhas que guardar, botar no freezer para não estragar, para no dia. Um monte de providência. Ela não sabia de absolutamente nada disso. Mas confiava que naquele horário que ela me chamava, eu podia ir lá, que ia ter comidinha dela. Provimento. O Espírito Santo falou, você confia tanto em Deus, que Ele é seu provedor, como seu cachorro confia em você? O Espírito Santo me perguntou isso. Eu falei, A gente confia ou a gente tem que fazer? Ou a gente fica frustrado com o que não é? A gente não fala tudo coopera por bem do esquema de Deus. Qual é o nosso nível de confiança? Não estou falando pedindo trabalho, vou deixar Deus. Não, não é isso. Não precisa ser tão óbvio, que a gente entende. Mas como é que está a nossa confiança que tudo isso vai respaldar lá no fim? Qual é a vida de louvor? Qual é o louvor que nós entregamos para Ele? Então eu queria falar desse último animal que não está na Bíblia, que é o cachorrinho. Interessante, né? Que Deus fez cada bicho com uma característica diferente.
dizem que o mais comprometido é o porco, né? Outro dia eu conto essa piada. O cachorrinho é engraçado que ele é leal. Ele confia no provimento, como eu te falei, e ele quer estar onde você está. E outra, eu não sei que tipo de animal, se você tem animal, se tem nome. Dizem que tem os animais mais desligados, né? Mais ele mesmo, né? Dizem que o gato, já ouvi tu falou, não, que o gato ele chega, espera e tudo. Agora, o cachorro, dizem que o cachorro pequeno é menos. O meu cachorro, de novo, a Bela, eu chegar em casa, uma hora tem uma praça em frente. Daniela fala que quando eu estava, ela sabia que eu estava chegando, porque eu estava entrando na praça, ela já corria para me esperar. Ficava sentada me esperando. Eu sei que quando eu parava o carro, ela estava lá sentada. Gabi? Então, você que chega em casa, seu cachorro, se você tem cachorro, se seu cachorro é desse tipo, ele fica lá sentado te esperando, ele tem a alegria, nossa, chegou ele, ou chegou ela, e de fazer carinho, de fazer, tá com você, te faz feliz. Você está chegando em casa, você pensa, obviamente, sua esposa, seu marido, seus filhos, está tudo bem, mas vai estar aquele cachorrinho fazendo graça, está lá me esperando, ele, né, as outras pessoas estão fazendo tudo o que tem para fazer, mas o cachorrinho eventualmente vai estar sentado ali te esperando, numa porta, numa janela, ele vai estar te aguardando. Pode deixar aí, Gabi. Agora, qual é o tipo, né, de animal, qual é o tipo de companhia que você gostaria de ter? Você gostaria de chegar em casa e ter esse abraço, essa receptividade? Ou, eu vou chegar em casa, eu tenho um cachorro que eu cuido dele, eu dou banho, as vacinas, todas as coisas que tem que dar, eu alimento, mas se eu chegar lá, ele tá não sei aonde, nem vem falar comigo, nem nada, olha para mim, chegou ele, e tal, sabe, qual é a expectativa que temos no coração de ter em casa? Qual é a expectativa que o Senhor tem, que o Espírito Santo tem, quando Ele sabe, vai começar o louvor da igreja, sabe, eu estou esperando ansiosamente esse momento que vai começar, é agora que o Senhor hoje pode derramar algo diferente, o Senhor hoje pode transformar meu coração, eu quero fazer parte disso, eu quero estar nessa história, chegou, começou o louvor, tá bom. Quem somos nós nessa história? Como está o nosso coração? Qual é o nosso tipo nessa história? Qual o animal? Não, eu não tenho um cachorro, Sérgio, eu tenho uma tartaruga, tenho um jacaré, tenho uma cobra, chega e o bicho está lá, beleza, chegou, está vivendo a vida dele. Mas o meu cachorrinho não, a vida está junto do pai dele. Ele anseia por chegar perto, o pai chega. Será que ele vai ter um ossinho? Ele nem está pedindo, mas eu posso estar levando um ossinho, um presente, um brinde para o meu cachorro. Aí eu chego lá, cadê ele? Não, saiu, foi embora. Pô, eu tinha trazido isso para ele. Acontece. Para finalizar, meus irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Nós recebemos do Senhor conforme os nossos atos, conforme as nossas obras, não segundo as nossas palavras. O que nós fazemos é o que conta. Romanos 8 fala, não, isso aí não, a gente está no Novo Testamento, isso aí não, lá atrás e tal, o Senhor perdoa, o Senhor é misericordioso, o Senhor é galardoador dos que o buscam, o Senhor é amoroso, tudo isso eu sei, mas Ele é justo, Ele colocou a sua palavra acima de si mesmo, e selou o livro para que ninguém nunca coloque nem tire nada, que quem colocar ou tirar, maldito será, está em Gênesis. Mas receberemos segundo os nossos atos, o que nós estamos ensinando nos nossos corações, o que nós estamos direcionando o nosso caráter para fazermos, para construirmos dia a dia a nossa vida. Romanos 8, dá tchau para os cachorrinhos, Romanos 2, 6, diz o quê? Olha lá, exprimido, né? Faltou falar isso. Quem tem dois, que eu nunca tive, está todo mundo exprimido lá, não, eu quero chegar aqui para pegar lugar, não, vai ter lugar demais, todo mundo chega tarde mesmo, precisa, não, quero chegar cedo, quero pegar um bom lugar, eu quero estar naquele lugar que dali eu sinto mais a presença de Deus, eu quero ficar no outro lado ali, porque eu sei que ali eu tenho expectativa de Deus usar. Quantas vezes eu fui abençoado em louvor aqui, irmãos deram palavras para mim? Mais de 50 vezes, porque eu anotei todas, mas muitas vezes. Então eu vim com essa expectativa, não tenho expectativa nenhuma, porque eu não tenho fé, minha fé está cansada. E Romanos?
que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Peguei só o último versículo. Está falando que Deus trata com as pessoas. Ele retribuirá segundo o nosso procedimento. Então, meus irmãos, espero que ainda me amem. Quero dizer para vocês que hoje é dia. Hoje é dia de mudança. Eu creio que o Espírito Santo quer mudar, transformar. Tem coisas que levam tempo. Tem coisas que é um choque, um freio de arrumação e um choque de ordem. Pode ser hoje. Não sei se é, mas pode ser. Aí eu queria orar. Eu queria orar por vocês e chamar aqui o grupo de louvor, que depois nós vamos louvar. Guido, puder ajudar aqui, ó. O pessoal está voltando. Feche seus olhos. Você em casa também, se você quer experimentar uma vida diferente, voltar a ter uma vida fervorosa, obrigado. Ou passar a ter uma vida fervorosa. Eu quero ser como Davi nisso. Eu quero louvar, eu quero ter intimidade com Deus, eu quero criar um novo relacionamento, um novo relacionamento com Deus. Eu quero que as coisas sejam diferentes entre eu e Deus. Eu não quero continuar assim. Ou eu quero começar a experimentar, eu cantar e eu sentir Deus. Eu senti o Espírito Santo quente, queimando. Eu quero ver as palavras subindo. Eu quero falar aquilo e ver isso se concretizando na minha imaginação que Deus me deu para ver as coisas. Eu quero ser parte de tudo isso. Então é por você que eu vou orar. Ô Pai, em nome de Jesus, Deus, eu te peço, Pai, se a tua palavra é tua, se é o teu Espírito reinando, o que eu creio, derrama fogo do alto hoje, Senhor. Derrama a transformação, Senhor. Desliga o que precisa ser desligado, Pai, que nós desligamos agora em nome de Jesus. E liga, Pai, porque nós ligamos o que achava que precisa ser virada, Pai, de entendimento, de postura, em nossos caráteres, Pai, em nossas prioridades, em nosso coração, Pai. Seja destruída agora, Pai, essa incredulidade, esse medo, essa frustração de uma fé cansada, Pai. A gente quer, Pai, todo dia, como a sua misericórdia se renova, a gente quer ter a fé renovada, Pai. A gente quer acreditar na palavra que o Senhor já deu, que já passou um tempo. A gente quer acreditar, Pai. Eu te peço, Senhor, ajuda-nos na nossa pouca fé. Transforma as mentes agora que precisam ser transformadas, Deus. Dá um coração novo a quem precisa ser um coração novo, Pai. Limpa os nossos espíritos, Pai, que estejam eventualmente, Pai, sujos da caminhada, Pai. Em nome de Jesus, Pai, acima de tudo, Pai, perdoa-nos, Pai. Perdoa os nossos pecados, Pai, no que nós temos negligenciado, Senhor. Em nome de Jesus, nós confessamos, Pai, que temos negligenciado no nosso louvor a Ti. Temos negligenciado na nossa vida de louvor a Ti, Pai. Eu te peço, transforma tudo ao nosso redor. Eu te peço, Deus, Pai, deixa um presente de libação para cada um desses, Pai. Dá, Pai, boas novas amanhã, boas notícias, Pai, demonstração de que o Senhor os ouviu, aqueles que querem mudança, Pai. Eu te peço, Pai, tem muitos esperando coisas de Ti, Pai. Não é uma troca, é confiança, Pai. É confiança, é intimidade. Eu te peço, traz novidade de vida, responde, Pai. Age com o seu braço forte, Pai. A terra clama, nós clamamos pela Tua presença, Deus. Seja o nosso Deus, Pai. Derrama, Pai, Teu Espírito em todas as nossas coisas, em toda a nossa vida. A gente quer viver, Pai, o que fala em Deuteronômios. Há um lugar escolhido, há um lugar em que ali você vai oferecer seus dízimos, seu sacrifício de louvor, você e sua família. E ali será abençoado, você, sua casa e muitos ao seu redor. Você vai ser um canal de bênção para muitos outros. Pai, a gente quer viver isso, Pai, mas a gente precisa chegar nesse lugar que o Senhor escolheu. Se esse é o lugar que o Senhor escolheu, Pai,
para cada um de nós. Eu te peço, capacita-nos a fazer a nossa parte, que é fazer o que essa palavra nos chamou, para depois sermos canais e podermos vivenciar e ser testemunho dessas bênçãos, Deus. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Eu queria convidar a igreja a ficar de pé, a gente tem um tempo, vamos louvar e vamos falar para Deus o que Ele é para a gente. Obrigado.
Queria chamar aqui na frente o nosso time de ministração, por favor. A nossa reunião ela chegou ao fim, então aqueles que precisarem ir ou quiserem, vocês estão liberados, tenham uma ótima semana, mas aqueles que quiserem continuar, aqui à minha direita, eles vão estar orando por cura e profecia, e à minha outra direita vão estar orando por renovação, restauração de uma vida em adoração. Então, se você quiser uma oração nesse sentido, é a minha outra direita. Amém? Boa noite, família.